Olá! No programa de hoje vamos tratar de um tema de extrema relevância não só para a justiça brasileira, mas sobretudo para o Estado social e democrático de direito. Tramita no Congresso Nacional a PEC 37 de 2011, conhecida como a PEC da impunidade. O que esta PEC intenciona? Retirar do Ministério Público os poderes de investigação na fase do inquérito e transferindo esses poderes exclusivamente para a polícia dos estados e a Polícia Federal. Então, com o intuito de aprofundar e qualificar o debate, nesse primeiro bloco nós vamos trazer aqui dois grandes especialistas do Ministério Público, o Dr. Edson Rezende, que é promotor de Justiça em Minas Gerais, Dr. Alexandre, que é promotor do Ministério Público do Mato Grosso do Sul, preside a associação dos membros do Ministério Público naquele estado e também está representando a CONAMP, que é a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público. Eu indago aos senhores para começar o nosso debate. Vocês consideram que essa PEC 37 é um retrocesso? E se consideram, por quê? Agradeço a oportunidade de estar aqui presente e da mesma forma que o nosso amigo Edson aí, é um momento de esclarecimento, um momento de que a sociedade saiba a questão da própria PEC. Nem estamos brincando, em tempos de PEC 37, está se havendo uma discussão muito grande, até da questão da segurança pública, qual que é o melhor modelo, se esse caminho que quer ser posto, quer seja PEC da legalidade ou PEC da impunidade, o que é bom para o Brasil? Acho que a pergunta número 1 que deve se fazer, o ouvinte, o telespectador, alteração da Constituição, colocando a expressão privativamente, se isso é bom ou não para o Brasil, se isso é ou não um retrocesso. No meu ponto de vista, na redação como está posta hoje, Newton, é um retrocesso de mais de 200 anos. Por quê? Houve toda uma construção, mesmo antes de 88, das instituições democraticamente se fortalecendo, vindo ditadura, o Ministério Público se fortalecendo, as polícias se fortalecendo, os órgãos de segurança pública criando, CGU, TCU, IBAMA, CGU, quer dizer, N instituições, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, que foram evoluindo. Então, o ponto principal dessa PEC é colocar a expressão privativamente, que gerará, de fato, a exclusão do Ministério Público de poder participar diretamente ou em conjunto com as polícias na apuração dos ilícitos. E uma preocupação maior nos crimes que envolvem colarinho branco, nos crimes que envolvem violência da própria polícia, abuso de direitos humanos, ou, por exemplo, o crime organizado, que hoje está completamente organizado e os órgãos de segurança pública debatendo para excluir e entregar na mão de uma única instituição, sem dar prerrogativas. E não só o Ministério Público, que é bom deixar claro. O problema da PEC 37 é que proíbe as outras instituições também de envolver, até, por exemplo, o CGU. CGU analisa desvio de recurso público, o Tribunal de Contas da União também analisa desvio de recurso público. A partir do momento que tiver aspecto penal, vai ter que repassar tudo na mão da polícia. Eu digo, a Polícia Federal merece todos os nossos elogios. Só que a Polícia Civil vai ter estrutura para aguentar e dar conta disso tudo? Então, por isso, nós entendemos que é um retrocesso. Doutor Rezende, o senhor concorda com essa argumentação? Claro. Primeiramente, também quero agradecer aqui a oportunidade da TV Elege para nós conversarmos sobre esse assunto. E não tem dúvida alguma de que a PEC 37, sendo aprovada, o que ninguém espera, traria realmente um retrocesso muito grande para todo o sistema de justiça instalado no Brasil, Porque hoje não só as polícias podem e devem investigar, e aliás as polícias civis e a Polícia Federal protagonizam a investigação, o grosso da investigação é feito pelas polícias, mas não só elas podem fazer a investigação. O Ministério Público pode fazer, os tribunais de contas, a CGU, o Banco Central colabora muito com a investigação dos crimes financeiros, Receita Federal nos crimes fiscais e assim por diante. E concentrar todas essas investigações nas mãos de uma única instituição, boa parte das polícias civis, principalmente, não tem estrutura para tratar de crimes tão complexos, como os crimes fiscais, como os crimes contra o sistema financeiro, e outros tantos, corrupção, etc., seria realmente trazer a impunidade para o nosso meio, E eu diria até que, além desses crimes todos, temos os crimes eleitorais, que também é outra matéria extremamente especializada, para a qual
boa parte das polícias não está preparada e não tem uma tradição de enfrentamento, né? Então, eu acho que nós não vivemos no Brasil um momento para dispensar instituições do dever de investigar. Ao contrário, nós precisamos de mais e mais instituições investigando para combater o crime que é cada vez mais crescente. Doutor Edson, o senhor tocou no assunto dos crimes eleitorais, né? Vossa Senhoria é considerada uma das maiores autoridades em direito eleitoral do país. Como ficaria, caso a PEC seja aprovada, todos esses casos investigados pelo Ministério Público, no caso específico dos crimes eleitorais? Pois é, no processo eleitoral nós sabemos que, infelizmente, ainda há uma prática muito constante, né, de crimes eleitorais durante as campanhas eleitorais, principalmente a compra de votos. A compra de votos que é tão combatida, inclusive o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, o CNBB, a OAB, que travaram uma luta enorme, né, em 1999 para tornar a compra de votos uma infração capaz de cassar registros de diploma dos candidatos, porque considera que a sociedade brasileira não pode tolerar eleições com compra de votos. Lamentavelmente, a compra de votos ainda é um fenômeno que marca as eleições. Então é preciso combater essa prática. E essa prática vem sendo combatida, e a experiência que nós trazemos é das promotorias eleitorais no interior, né, principalmente no interior. A experiência que nós trazemos é de praticamente a compra de votos ser apurada pelo Ministério Público, né, ser apurada nos seus inquéritos civis, na perspectiva da cassação de registro de diploma, e essas provas são usadas para a correspondente ação penal pelo crime de compra de votos. Com a aprovação da PEC, o Ministério Público não poderia fazer essas investigações, trazendo então um prejuízo enorme, porque nós teríamos pessoas ganhando as eleições à custa de compra de votos, né? Ou seja, o dinheiro, a troca de favores, a troca de bens prevalecendo no processo eleitoral em detrimento do debate de ideias, dos programas, das propostas. Isso seria péssimo, né? Atingiria em cheio a própria ideia de democracia. Pelo que eu pude perceber da fala de vocês dois, a PEC, se aprovada, criaria um monopólio na investigação. E esses dias eu estava lendo um artigo numa revista jurídica especializada, e o articulista dizia o seguinte, que se aprovada a PEC, seria um caso típico de uma norma constitucional inconstitucional, para usar uma expressão do saudoso Otto Bischoff. O que vocês acham dessa abordagem feita nessa revista específica? Olha, um ponto que é necessário deixar bem claro para a população, para o telespectador, é que houve desde 1988, com a Constituição, no artigo 144, estipula lá que compete às polícias civis e federal a apuração das infrações penais. Muitos advogados tentaram, e até acredito um trabalho dos próprios delegados, de dizer que esse dispositivo já previa a exclusividade da investigação pelas polícias civil e federal de todas as infrações penais. O Supremo, reiteradas vezes, rechaçou essa interpretação. Pelo contrário, fala, apesar de ser a competência dele, não exclui que outras instituições possam fazer investigação. Um exemplo, o jornalismo investigativo criminal, que hoje a imprensa contribui muito para a própria questão da justiça no combate à violência e à criminalidade. Aí depois começou uma outra discussão a ser travada, se pode ou não o Ministério Público investigar. Tanto é que eu vejo na campanha hoje, discussão de quem defende a PEC, falando, olha, não estão sendo retirado nada do Ministério Público, porque o Ministério Público nunca teve esse poder. Da mesma forma, o Supremo Tribunal Federal, hoje, nas duas turmas do Superior Tribunal de Justiça, e já por uma maioria, já indicado, até hoje teve um pronunciamento recentemente do ministro Lewandowski, dizendo, a Suprema Corte do Brasil já sinalizou no sentido que o Ministério Público não só pode, mas deve investigar. Até teve um voto do ministro Luiz Fux que modula, botando regra, botando limites, botando quais crimes que o Ministério Público não só pode, mas deve investigar, tipo organizações criminosas, violações de direitos humanos, ou a questão de crimes contra a administração, corrupção. Então, eu entendo que esse dispositivo está retirando, sim, o poder de investigação do Ministério Público e das outras instituições. É uma forma que eles buscaram alterar a Constituição, não tem nada de esclarecer a Constituição, coisa nenhuma. Eles estão alterando a Constituição porque perderam no Supremo isso. E no Supremo encontrou um terreno fértil, porque há um problema com o Ministério Público de muitos parlamentares, infelizmente essa é a verdade, mas temos também bons parlamentares que estão sabendo ouvir e preocupados com o que pode gerar isso. Então essa questão da constitucionalidade também é um outro ponto que a Comissão de Constituição e Justiça, alguns parlamentares argumentaram, pontuaram que era inconstitucional, porque como é que a Constituição dá garantias
e ao mesmo tempo não dá uma forma de você efetivá-las. Porque hoje uma instituição independente, que é o Ministério Público, infelizmente a polícia não é independente, eu acho que tem que galgar esse espaço do tipo a inamovibilidade, que é uma coisa fundamental para o delegado trabalhar com independência, especialmente o delegado da Polícia Civil. Então, não pode dar garantia se você não efetiva isso, sendo que a própria Constituição também permite que o Ministério Público faça requisite diligências, proceda a outras questões para apurar a verdade da infração penal. Então, é inconstitucional também do nosso ponto de vista, e da mesma forma é um desserviço essa proposta, que hoje, cá para nós, só é aplicado, que o Ministério Público é proibido de investigar, Uganda, Quênia e Indonésia. Ah, mas Uganda, Quênia e Indonésia, os 3 países que proíbem o Ministério Público de investigar. Então, e nos países que o Ministério Público, ou ele tem o controle da polícia, ou o Ministério Público investiga em conjunto. Então, o Brasil precisa discutir amplamente essa situação. No meu ponto de vista, não deve simplesmente se é a favor ou contra a PEC 37. É fundamental hoje sentar com todos os organismos de segurança pública, que é um detalhe que eu quero pontuar agora. Hoje, tão somente delegado de polícia de toda a segurança pública do Brasil apoia a PEC 37. Nós temos moções de repúdio à PEC dos comandantes gerais da Polícia Militar, dos policiais rodoviários federais, dos agentes mesmo, escrivães e papiloscopistas da Polícia Federal, o Tribunal de Contas emitindo nota, ou seja, todo mundo que lida com segurança pública hoje é contrário à PEC. O que nós precisamos, e o Brasil necessita disso, é de uma discussão séria, fazer modulação, regulamentar, sentar polícia, Ministério Público e essas outras instituições, construir uma redação de consenso, porque o Brasil merece isso. Merece que a segurança pública seja também organizada. Perfeito. Doutor Edson Rezende, para encerrar o nosso bloco, em 30 segundos, qual seria a mensagem que o senhor passaria para a sociedade brasileira, mas sem o juridiquês, né? Porque normalmente o povo, quando fala de direito, ele só pensa em promotor, delegado, fiscal e juiz, né? Eu sei que vocês são promotores de justiça, isso nos honra muito, mas uma mensagem leve, em 30 segundos, para o povo que está nos escutando. Olha, como mensagem final, eu caminharia na direção do que o doutor Alexandre já acabou de dizer, né, que nós somos contra a aprovação da PEC, né, mas eu acho que nós podemos aproveitar esse momento, né, o momento de propositura da PEC para rever toda a nossa estrutura, né, de justiça no país, reforçar as instituições que devem atuar cada vez com mais eficiência, né, no combate à criminalidade, ou seja, as polícias, dar a independência que o delegado precisa para ele trabalhar com tranquilidade, apurar as infrações penais, seja quem for o investigado. Isso na Polícia Federal a gente sabe que já é praticado, embora não tenha no papel, mas já é praticada a independência, mas nas polícias civis, lamentavelmente, não é. Então, eu acho que o momento é importante para o país discutir a segurança pública, discutir o seu sistema de justiça e, ao invés de monopolizar a investigação nas mãos de uma instituição só, promover a capacitação legal dessas instituições, o aprimoramento do nosso sistema, para que nós possamos avançar no combate à criminalidade que, como eu disse, cada dia cresce mais. Eu registro aqui meu agradecimento à participação dos promotores Edson e Alexandre. Em instantes, a TV Leges voltará para que nós analisemos os impactos fiscais da PEC 37 no Tribunal de Contas da União. Em segundos voltaremos.